Hoje é quarta-feira, dia 14 de novembro de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mágico diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, Spotify no relógio e sim vivo, 150 minutos e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Eu criei um contato no iOS, eu criei contato normalmente. E aí eu fui buscar esse contato no Mac e o contato não tava lá. Sincronizei, forcei, sincronizei, Aí eu fui ver, eu tava criando os contatos no meu iOS no próprio iPhone. Não tava indo pra nuvem. 400 contatos mais ou menos. Até pensei, vou mover aqui, mas 400 contatos estavam no iPhone lá sozinho. Falei, e agora? O que eu faço? Como é que eu movo? Aí o truque é bastante simples. Você simplesmente desliga os contatos do iCloud, aí ele vai perguntar pra você vai lá nos ajustes, iCloud, contatos, desliga, aí ele vai perguntar pra você, tá, legal, você quer desligar, mas o que eu faço com esses contatos que estão aqui no seu iPhone? Aí você diz, deixa aqui no iPhone, não apaga não, cuidado aí, faz isso com backup, né, nem preciso falar. E depois disso, você liga de novo. Quando você ligar de novo, ele vai falar, tá, você quer que eu ligue? Tá bom, eu ligo. Mas esses contatos que estão aqui, o que eu faço? Posso subir pro iCloud? Posso misturar com os contatos que você já tem no iCloud? E você mistura, pronto. E aí com isso vai sumir essa categoria de contatos no seu iPhone. Não tinha no iPad, eu não sei o que eu fiz, o que eu arranjei, qual foi o teste que eu tava fazendo que apareceu contatos locais no meu iPhone. Fica a dica pra você também, dá uma olhadinha lá. Vai agora, aproveita aí, vai agora, vai em ajustes, isso se não estiver dirigindo. Vai em ajustes, contatos, tem lá conta padrão. E aí você vai ver pra onde tá apontando, se tá apontando pro iCloud, se tá apontando pro seu próprio iPhone, pra saber se de repente você não tá na mesma condição que eu tava sem saber. Notícias. Cocatec. A coisa mais importante, acredito, do dia, muita gente estava esperando por isso, era o aplicativo no Apple Watch do Spotify. Já eu falo dele. Antes, eu quero falar de segurança, porque tiveram algumas coisinhas interessantes acontecendo. O tráfego do Google foi redirecionado para a China. Afetou não só o Google, afetou também um pouquinho Cloudflare. A princípio, seria um erro. O que aconteceu? Você tem algumas empresas, digamos, de alta confiabilidade na internet. Algumas empresas que cuidam do roteamento da tabela de IPs, e são peças fundamentais, são peças confiáveis dentro dessa que seria a internet de borda. E uma dessas empresas acabou publicando alguns IPs que não eram... teria sido um erro. Houve na Nigéria, isso aconteceu, uma reunião entre o Google e a Cloudflare para agilizar o acesso, e aí nessa, a Main1, que era a empresa que faria esse roteamento, na segunda-feira acabou se embananando, e aí o tráfego acabou sendo empurrado tanto para a China quanto para a Rússia, que já levanta uma suspeita. Embora, de novo, teria sido um erro. Você consegue imaginar maneiras mais maliciosas de fazer esse processo. Inclusive, tinha tráfego dos Estados Unidos e descobriram que estava sendo roteado interno dos Estados Unidos, de uma cidade para outra. Estava indo passar na China primeiro. E demorou quase 3 anos para descobrirem que a coisa estava bagunçada. Por outro lado, curiosamente ou não, hoje a gente teve lá nos Estados Unidos diversas contas iCloud sendo travadas para que a pessoa confirmasse a sua identidade. Deu alguma coisa ali. Podem ser eventos completamente desconectados, pode ter sido um mero erro lá na Nigéria e algum ataque hacker em massa em cima do iCloud, e aí a Apple tomou essa decisão, mas ainda assim não deixa de ser curioso, já que a gente tá na questão de segurança, né, lei, justiça. Nos Estados Unidos, o juiz falou pra Amazon, passa pra cá os dados que você eventualmente tenha, gravações que eventualmente você tenha, feitos via Amazon Echo de um assassinato que aconteceu em 2017. Esses casos são especialmente delicados porque, em tese, o Amazon Echo e demais, eles estão captando tudo aquilo que você fala, mas só depois de um determinado ponto, só depois que você os acorda. A carangueja aqui tá me ouvindo direto, só esperando eu dar a palavra mágica para ela levantar. E uma vez que ela acorde, vai pegar aquilo que eu falei, transmitir para os servidores da Apple. E numa dessas a gente pode acabar descobrindo que, né, de repente ali o pessoal tá ouvindo mais do que deveria, ainda que hoje não tenha
nada que faça com que a gente suspeite que isso esteja acontecendo. Outro caso também curioso foi a polícia apreendeu um iPhone, fazendo parte de uma investigação, e aí uma das envolvidas, que foi solta pagando a fiança, foi lá e apagou o iPhone pelo iCloud. Nunca tinha pensado nessa realidade. Ela está sendo processada por destruição de provas, mas um caso achei curioso. Outro caso também curioso, a Adobe sendo processada por causa do Premiere, que apagava arquivos. Se você pegasse o diretório de cache e apontasse para um diretório onde tivesse vídeos inteiros, vídeos que você usaria, apagava todos os arquivos, você perdia os originais, fruto de uma ação coletiva. É um bug, não deveria acontecer, que nem aquele caso da Microsoft lá, que instalava a atualização e apagava os arquivos. É um bug, tem que ser corrigido, tem que ser reparado. Inclusive, a Microsoft voltou a liberar a atualização do Windows 10 agora, em tese, né, com esse problema resolvido, tá, sem apagar os arquivos. Mas vale a pena lembrar, independente do processo, independente de tudo, a importância de você fazer o quê? Backup, né? Se a pessoa tivesse backup, esse tipo de problema não aconteceria. Ah, mas foi um erro. Sim, foi um erro, mas não pode ter uma falha de hardware, não poderia ter um outro problema qualquer no HD e aí você não perderia todos os seus vídeos. E aí tem coisas que você não recupera, vai gravar de novo, né? E se for lá vídeos do seu filho com 2 anos de idade, como é que você volta no tempo para fazer essa gravação? Agora, o meu grande destaque do dia fica por conta do Spotify, que trouxe o aplicativo pro Apple Watch. Ainda não é o aplicativo dos sonhos, você ainda não consegue baixar as suas músicas offline para ouvir só no Apple Watch e é isso aí, fazer a sua corrida. Você não consegue fazer isso, mas já é um começo. Por hora, você só consegue gerenciar o play, da Play, jogar para um outro dispositivo. Aquele esquema de você ter via Spotify Connect, alguma outra conexão, você consegue controlar esse dispositivo também. É bacana, porque tá ali no relógio, facilita. Não é nada. Isso aconteceu comigo hoje. Fui rapidinho ali na Pet Shop e tava com o iPhone no bolso e eu queria avançar, tava ouvindo um podcast, queria avançar, né? Tava, né, dirigindo ali no sinal, rapidinho, puxei o relógio, aquela bolinha vermelha que fica em cima, para acessar a interface de mídia do meu player de podcast. Avancei ali 60 segundinhos, problema resolvido. Nada que, né, como o iPhone tava no bolso, nada que uma mexidinha ali, né, mas enfim, em tempos hoje que você não pode mexer no smartphone, tomar uma multa, né, acaba facilitando. Nesse ponto, o Apple Music ainda continua ganhando, né, porque você consegue fazer o play offline ou com LTE, mas o Spotify prometeu que tá no forno essa versão com play offline, já chega. Falando de áudio, Pandora agora conta com um podcast. A gente acaba não usando aqui no Brasil o Pandora, então nem é tão assim. É o projeto Genoma, que tem curadoria, que tem inteligência artificial para te sugerir podcasts. O Castro, player de podcast, foi atualizado. Ele tem uma função de mais ou menos meio do ano, onde você pode pegar qualquer MP3 e jogar para dentro do Castro. O que eles fizeram agora foi facilitar esse processo através do compartilhamento. Você tá navegando na internet, tem um MP3. Você pode pegar esse MP3, você pode pegar esse áudio e através do compartilhamento jogar para dentro do Castro e assim ouvindo com aceleração, né, com todas as funcionalidades que tem o Castro. Que mais de atualização? O WC, se tem uma marca legal que faz uns dispositivos interessantes para aquele usuário mais pro, Apple é a WC e ela atualizou a sua versão de hub que contém 14 portas, tem tudo. Tem um leitor de SD card, micro SD, tem saída de áudio analógica, tem porta USB do tipo A, tem porta USB do tipo C, Thunderbolt, mini DisplayPort, Ethernet. Para quem, né, a gente tá na era dos dongles, para quem é um usuário pro e precisa, fica o registro. O uso do celular continua em alta, beirando o vício. Verdade seja dita, todos os nossos relacionamentos, eles são meio viciosos, né? A gente tem muito poucas relações saudáveis, a gente é exagerado em tudo. Claro que hoje tudo passa pela telinha do smartphone, mas é muito mais uma coisa de sermos viciados em redes sociais, sermos viciados em Netflix, e né, gosta lá de Stan Lee, né? Gosta lá de herói. A gente tem todo um consumo desse produto de heróis feito através dos smartphones, Netflix ali na telinha, os vídeos, e vai ler um artigo, e vai ler um livro, e vai ouvir um podcast, não excluindo a responsabilidade das empresas. As empresas, Apple, Google, fazem sim hardware e software para te viciar, para tornar aquilo agradável. Já perceberam que isso aí é uma faca de 2 gumes, que mais cedo ou mais tarde isso vai dar algum problema, então colocando essas ferramentinhas de tempo de uso para amenizar. Tem certas coisas que ligam alertas, né? Outro dia não vou falar o nome aqui, mas uma pessoa falou assim pra mim, não, eu gosto de usar o iPad, assim, é divertido. Eu automaticamente pensei, bom, eu gosto de me divertir, sei lá, né, conversando com amigos, bebendo uma cerveja, vendo televisão, mas não usando o iPad, né? Eu quero, sei lá, ser produtivo, quero executar a minha tarefa quando tô no iPad. Não tem exatamente conceito de diversão, embora às vezes sim, você tá ali jogando um jogo, né? Mas quando é trabalho, não que trabalho tenha que ser o significado de dor, não é isso.
isso. É que o trabalho, ele é um meio. Eu tô aqui gravando podcast, mas eu tô aqui gravando podcast não porque eu gosto de podcast. Tô aqui gravando podcast porque é o meio que eu consigo conversar com você. É o meio que eu consigo me comunicar com você, conversar. Você também tem os outros canais, redes sociais, que você vai me dar um feedback, vai ampliar minha visão, eu vou te ajudar. Gravar podcast é só um meio. Se eu pudesse ter os benefícios que o podcast me proporciona sem ter que gravar podcast, eu faria. Claro que existem outras maneiras. Poderia fazer, né, por rede social, poderia fazer por texto, poderia fazer por vídeos, e escolhi o podcast porque de alguma maneira é algo mais prazeroso pra mim, mas bem longe de ser um motivo de diversão, né? A gente tem relacionamentos bem pouco saudáveis. Hoje a gente tá pegando o smartphone em média 52 vezes por dia. De novo, isso é média, cada aumento é muita coisa, levando em consideração o número de pessoas. Ano passado era 47 vezes, agora 52 vezes, e não há indícios de que isso vai diminuir. Prova de que isso é como um todo e não é especificamente com telas, é que você pega uma das influencers do YouTube americano, tá se desligando da plataforma porque tá esgotada fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Ele tem 16 milhões de assinantes e essa é a pressão. Ela tem que gerar conteúdo, tem que empurrar esse conteúdo nas pessoas, empurrar no sentido de promover esse conteúdo, porque, né, é pressão do YouTube, então tem pressão dos assinantes do YouTube, e os assinantes, por sua vez, também tem pressão para consumir não só o conteúdo dela, mas o conteúdo dos outros. É todo mundo pressionando todo mundo por algo que, né, vamos combinar aqui. YouTube, via de regra, é entretenimento. Tem sim um vídeo educativo e tal, mas essencialmente é entretenimento. É como se você estivesse assistindo uma série de TV. Você tá ali é pra se divertir. YouTube, sobre a questão das novas leis de copyright na Europa, disse que, olha, dependendo aí do que sair, alguns vídeos eu não vou conseguir colocar na plataforma. Eu vou ter que bloquear. Isso porque, em tese, peraí, esse vídeo aí tem copyright, então a gente tem que pagar os detentores. O problema é que esse copyright nem sempre é assim tão simples. Tem divisões, a galera briga, não, é meu, é seu, e cai isso no colo do YouTube. Eu quero participar desse negócio não. Se ficar desse jeito, se for ter, né, essa burocracia, não quero participar. Foi o que falou a chefona do YouTube, a Susan. Óbvio que ela tá defendendo o lado do YouTube. A melhor maneira de você lidar com a questão do direito autoral é sim fazendo uso da tecnologia. Talvez o YouTube não queira trazer essa responsabilidade pra si, porque é complicado. Você tem a música, você tem a gravação, você tem o arranjo, você tem a distribuição, você tem a composição. Por outro lado também, o YouTube não é vilão nessa história. Ele criou lá as regrinhas e tá, né, coerente com os direitos autorais, mas a gente sabe como a galera faz uso das coisas. Como isso seria uma questão, por hora, única e exclusivamente da Europa, a gente bloqueia da Europa. Provavelmente não tem tantos views assim. Quando a coisa, né, se popularizar, aí talvez o YouTube se preocupe um pouco mais. Coisa legal aqui no Brasil é que a Samsung lançou o seu Galaxy Watch 4G com parceria na Vivo. Isso significa que um Apple Watch 4G LTE em parceria com a Vivo pode estar mais perto do que a gente imagina. Hoje, assim, Apple Watch LTE é claro. Galaxy Watch é Vivo. É aquele esqueminha de serviço, né? Tem que pagar para ter o número replicado através de SIM no relógio. No caso da Vivo, esse serviço se chama o Vivo Sync. De operadoras, o chefão da TIM aqui no Brasil não é mais o fundador da GVT, o Amos. Ele foi chutado, não por um problema dele propriamente tal, ou com a TIM, exatamente, mas em função lá dos acionistas. Ele entrou na TIM ano passado, tem 1 ano de TIM, mas isso em função da Vivendi, que era a maior controladora da TIM Itália. Só que a Vivendi tá brigando com a Elliott, outra controladora, então acabou sendo demitido, perdeu a maioria. E cadê o P20 aqui no Brasil, da Huawei? Pois é, tô esperando também. Silêncio total. De carros, a Waymo quer lançar agora em dezembro lá nos Estados Unidos. Waymo, Google, Alphabet, o serviço de caronas com carros autônomos. Em Phoenix, seria o primeiro serviço de táxi pago com carros autônomos. A Nubank, aqui no Brasil, deu um tapa no seu programa de pontos. Não muda muita coisa, continua a mesma coisa. Fica válido o cast que eu fiz falando, comparando, fazendo as contas do Nubank. Ouve lá, ajusta as contas. E se eu me lembro bem, o Nubank Rewards valia a pena se você tem um gasto acima de R$1.500 e equivaleria a um cartão ali com 1,8 milha, mais ou menos, né, por dólar gasto. O pessoal meio maldiz o Nubank, né, poxa, é pouca coisa, mas tem que lembrar que os pontos aqui na Nubank é 1 para 1. E os pontos nos cartões Gold é, né, 2 para 1 em dólar. E o tapa que deu a Nubank é que antes você tinha 1,3 ponto para resgatar R$1 nas compras genéricas. Isso acabava variando um pouco de serviço, mas a média era essa. E o mais vantajoso era você tinha um serviço, acho que era de vinho, que era 1 para 1, e as viagens. Parte de viagem ainda era 1 para 1. Acabava sendo mais jogo você juntar um tantão de ponto e tirar o benefício em coisas de viagem, passagem aérea, hospedagem,
hospedagem. E agora fica para os serviços em geral 1 ponto para R$1 e para os serviços de viagem 0,8. Na prática dá mais ou menos a mesma coisa. A diferença entre 1,3 e 1, né, do modelo antigo e agora 1 para 0,8, tá mais ou menos na mesma proporção, 1,3 para 1,25. Ficou um pouquinho menos vantajoso as viagens e um pouquinho mais vantajoso as compras no geral. Além disso, quem fizer parte do Nubank Rewards e tiver mais de 3.000 pontos vai ganhar um cartão específico com pagamento sem contato e ainda anunciou para 2019 parceria com a Smiles, mas ainda não disse qual vai ser a taxa de conversão. E para finalizar, registrar mais algumas coisinhas. Rolando um hard fork no Bitcoin Cash, aquelas atualizações monetárias, né? É engraçado isso. É como se você estivesse atualizando papel moeda, né? Melhor analogia que eu consigo imaginar. Facebook, mais um bugzinho, permitia que os sites descobrissem os seus likes, quais eram os seus interesses. Ano passado, quando um dos co-criadores do óculos saiu do Facebook, não teve muita explicação ali, ficou uma coisa meio, né, em aberto. Mas agora parece que o problema foi político. Ele teria feito uma doação para um grupo que pró-Trump, impulsionava memes do Trump, e essa teria sido a causa. Eu não sei se você tem página empresarial, mas eu recebi o convite para anunciar vagas de emprego no Facebook. Alguma aí ele deve estar aprontando. A nova modinha dos influenciadores no Instagram é vender filtro de Lightroom, né, aquele filtro das fotos. No WhatsApp continua boataria, dessa vez no México, 2 assassinatos, 2 pessoas linchadas por boatos através do WhatsApp. Amazon disse que o novo quartel-general vai ser no norte da Virgínia e em Nova York, vai dividir de automação no Android só aplicativos que querem ser o aplicativo de telefone padrão, aplicativo de SMS, podem ter permissão para acessar as ligações e SMS. Só que tem a questão das automações. Você tem o Tasker que vai ter que sair da loja se não retirar esse acesso à ligação e a SMS. Eu, por exemplo, uso o Tasker para fazer automações no Android. Tem o IFT também. A principal função deles não é, né, ser o telefone, ser o digamos, player de SMS. Tem 90 dias para se ajustarem. De Black Friday chinesa, algumas coisas interessantes. O smartphone mais vendido foi o iPhone. Pagamento lá foi através de biometria, bem popular a biometria. Recorde, nem precisa falar, né? Surra de tapete na Amazon, equivale ao dobro da Black Friday americana. Agora também tá começando a ficar difícil a expansão. Já tá num nível de saturação o e-commerce no mundo inteiro, né? Tá tudo saturado. Venda de Mac, venda de iPhone, né? A economia tá mais ou menos ali meio estagnada. E a solução é você buscar novos mercados. Aí você entende soluções Go, aquelas soluções mais levinhas, mais econômicas, que não usam tanto plano de dados. Não só, porque a pessoa não tem grana para, né, fazer acesso à internet, mas também para você acessar áreas rurais, onde você não tem uma boa qualidade de sinal muitas vezes. A meta tende a ser alcançar esse novo público. E por último, registrar que a Associação Americana de Saúde mudou os padrões de exercícios. Agora você, adulto, precisa fazer 150 minutos de atividade física moderada por semana e 2 dias de musculação, 2 dias trabalhando work harder than usual. Então, 2 diazinhos de musculação e 150 minutos de atividade física. E se for de alta intensidade, cai pela metade. Seriam só 75 minutos por semana. Pô, Coca, então aquela partidinha de futebol, né? Dá mais, porque, né, futebol não é atividade intensa, né? Você tem aquelas pausas ali, dá aquela respirada. Então teria que ser umas 2 partidinhas de futebol, vai. Mas ficou mais fácil. Tem a categorização por idade também. Crianças de 3 a 5 anos têm que ficar se mexendo 3 horas por dia. De 6 a 17 anos tem que ser pelo menos 1 hora de exercício por dia. Aí sempre, claro, consulta do seu médico. E assim, ó, feriadão, gravação do ADT número 100 em São Paulo ao vivo, com plateia, festão, proclamação da República, consciência negra. Aproveita aí final de semana, dá uma olhadinha em coisas de história. Estamos falando aí bastante de política. Pega aí um documentário aí de algum tema histórico, republicano do Brasil, também consciência negra, alguma coisinha. Um Pantera Negra que seja, caso você ainda não tenha assistido. E eu não sei quando eu volto agora. Quarta-feira da semana que vem, com certeza, mas eu acho que eu apareço antes por aqui. Qualquer coisa, você sabe onde me encontrar, só dá um pulo lá no Instagram, o @CocaTechPod. Abraço pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Cocatec está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.